Amigos do Saúde Digital, mais um empreendedor e agora a gente tá chique hoje, um empreendedor que veio lá da Suíça e veio empreender no Brasil. Vamos descobrir quais são as diferenças entre Europa e Brasil e mais. Vamos falar de internet das coisas, que tem sido uma tecnologia muito alarmada, que pode trazer melhorias nos desfechos em saúde. A gente vai ver até que ponto isso é verdade e o quanto que o Brasil investe em tecnologia das coisas, internet das coisas aqui. Imo, valeu, obrigado pela sua participação aqui conosco. Somos vizinhos de mesa lá no Cubo, trabalhamos lado a lado. Eu já te conheço há algum tempo, né? Desde 2018 a gente já se conhece. Para mim, prazer falar com você. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu background, nasceu lá na Suíça, veio para o Brasil. Conta um pouquinho dessa história para a gente. É um prazer estar aqui. Basicamente, a minha história, talvez um pouquinho fora da curva, acho que ser empreendedor já é difícil, ser empreendedor em saúde mais difícil ainda, e ser um empreendedor no Brasil em saúde como estrangeiro, provavelmente é o desafio mais difícil que você pode escolher. Mas o meu background é administração de empresas. Eu estudei na Suíça muitos anos atrás, entrei numa carreira de consultor, inicialmente com a Accenture. Fiz um ano na Suíça, o segundo ano já me mandaram para o Brasil. Fiz um projeto aí em Porto Alegre, quando a Telefônica comprou a CRT. E esse foi o meu primeiro contato como suíço trabalhando no Brasil. Depois voltei para a Espanha, trabalhei mais alguns anos em consultoria, mas gostei da América Latina, queria voltar. Então, depois de alguns anos de consultoria, um headhunter me convidou para trabalhar em outra empresa suíça, Holcim, a maior empresa de cimento, e me mandaram novamente para a América Latina. Então, durante 7 anos, eu trabalhava em todos os países, basicamente da América Latina. Muitas vezes poucos meses, 3 meses em Córdoba, 3 meses em Santiago de Chile, um pouquinho na Venezuela, Colômbia. Então, conheci toda a América Latina e foi uma experiência fantástica. Mas, infelizmente, depois de 7 anos, a Holcim queria me mandar para a Rússia ou para a Índia, que era o próximo passo para um expatriado nessa multinacional. E realmente não queria sair mais, não queria mudar de continente. Estava tão feliz aqui, e em 2006 comecei como investidor anjo num startup de um amigo meu. Nessa época ainda morava na Colômbia, trabalhava como executivo da Holcim, e em 2009, quando aconteceu esse desejo da Holcim de me mandar para outro país, decidi que depois de uma carreira em consultoria, uma carreira no mundo corporativo, agora queria testar esse mundo de empreendedor. Imo, e aí essa startup do seu amigo, ela era brasileira ou ela era da Colômbia? Ele era um amigo, inclusive, da infância, um amigo suíço que entrou na Nestlé aqui no Brasil, também numa carreira de expatriado. Mas depois de alguns anos ele saiu da Nestlé e criou uma empresa de alimentos funcionais. A gente criou aí uma empresa que produz produtos para o canal Farma, alimentos funcionais. A gente foi o primeiro alimento funcional registrado na Anvisa, então foi uma nova tendência, uma nova categoria. E demoramos 3 anos para conseguir o registro da Anvisa, então já dava uma ideia da dificuldade que a gente vai ter com esse projeto. Entendi. E aí você inicia assim, olhar para o Brasil através, você já conhecia o Brasil de trabalhos, sim, né? Isso. Mas aí você tem um amigo que abre uma startup, você se interessa, investe nessa startup, isso. Não participa da administração, pouco. Porque ele, basicamente, eu investi e durante esses 3 anos ele estava aí tentando conseguir o registro da Anvisa. Então, a operação não podia começar antes de ter esse registro. E aí foi uma coincidência que a Holcim tinha esse desejo de me mandar para outro lugar e ele conseguiu o registro e aí me convidou para operar a empresa junto com ele. E o que foi da startup? Ela cresceu? Qual o desfecho? Ela cresceu bem. A gente Isso basicamente foi no início de 2009, ainda não tinha muitos startups, não tinha fundo de investimento, era tudo novo e não era uma empresa digital, era uma empresa de indústria produzindo alimentos funcionais, cápsulas, líquidos, etc., vendendo na farmácia.
Foi uma boa experiência. Demorei 1 ano para talvez fazer esse switch do chip na cabeça, saindo de uma multinacional onde o dinheiro sobra para qualquer coisa, você procura a perfeição, e você entra num startup que não tem dinheiro, onde a perfeição é uma ilusão. Você tenta fazer um MVP, você tenta validar a sua hipótese. Mas a empresa foi boa, a gente capturou dinheiro, cresceu, e depois de alguns anos consegui sair com uma venda da minha participação e fundei a minha própria empresa, que ainda era uma mistura de alimentos funcionais já com tecnologia. A ideia era usar wearables para monitorar o bem-estar das pessoas e, dessa forma, entender o comportamento, o estilo de vida, e depois recomendar alimentos funcionais para esses usuários. Aí nasce a CareNet. Foi um passo anterior. Tinha uma empresa Be Better, que consegui vender depois de 1 ano. Também descobri que era muito desafio desenvolver produto, alimentos, desenvolver hardware para o monitoramento, desenvolver software para o processamento dos dados. Então, consegui vender a empresa porque também achei que era muita coisa. E aí saí, fundei a CareNet, que só focava na parte do IoT, do wearable, do monitoramento, sem alimentos. Beleza, então aí a gente começa aqui no nosso tema. Trouxe essa trajetória, que você que está nos acompanhando, é uma trajetória, né, Imo, muito valorizada pelos investidores, né? Aqueles profissionais que têm carreira, geralmente em grandes consultorias, aí depois teve uma bagagem como executivo de uma multinacional, e aí decide empreender. Este perfil ele é muito valorizado pelo investidor, é o que eu chamo do pedigree do investidor, né? Que o investidor gosta, libera mais, acredita mais, e é mais fácil levantar dinheiro. O que você acha disso, dessa teoria aí? Eu acho que, em teoria, sim, mas talvez o fator que complicou era o fator de saúde. Eu acho que, de novo, pelo menos quando a gente começou com CareNet, não tinha muitos investidores entendendo saúde. Quando a gente começou, não tinha VCs ainda muito consolidados. A gente começou basicamente bootstrapping, investidores anjos, e aí foi o meu próprio network de contatos, amigos, etc., para levantar esse dinheiro. Mas eu acho que o que talvez nos complicou um pouquinho a nossa vida foi que a gente tivemos que pivotar 2, 3 vezes, como muitas vezes acontece com startups e também acontece na saúde. Então, sim, e aí você nessa pivotagem, você já com essa bagagem, já tocando uma empresa, eu te conheci nessa época, talvez que você pensava num produto, tentava desenvolver o canal aqui no Brasil e não ia para frente, aí você pivotava. E conta um pouco, então. Então nasce o IoT, né, Internet of Things, ou Internet das Coisas. Você traz esse conceito aplicado à saúde. E o que era a ideia no começo da CareNet e qual que foi o desenvolvimento disso? Legal. Essa é uma história, eu acho que é interessante também para outros empreendedores. A gente começou com uma empresa de wearables com foco em B2C. A gente queria ser o Fitbit do Brasil, o Xiaomi do Brasil, vendendo wearables e um aplicativo para o monitoramento remoto dessas pessoas. Eu sempre gostava dessa ideia do automonitoramento, que você mesmo cuida de você com a ajuda de tecnologia. A gente começou a vender hardware, o wearable. Inicialmente era um clip, ainda nem tinha Bluetooth Low Energy. Você tinha que sincronizar ainda com o cabo, com o seu computador. Mas a gente conseguiu vender, vendimos os primeiros 500 dispositivos, os primeiros 1.000 dispositivos. E aí chegou a Netshoes. A Netshoes também tinha a visão de entrar nesse mercado de wearables, e gostaram do nosso aplicativo e nos contrataram para desenvolver algo personalizado para eles. Então, eles importaram 6 dispositivos da China, colocaram uma marca própria e contrataram a gente para integrar esses equipamentos e para criar toda a tecnologia, a parte digital do aplicativo, o back-end, etc.
E a gente gostou da ideia. Isso já era CareNet. Isso já era CareNet. Era como se eu estivesse fazendo um white label para a Netshoes. Não, e a Netshoes, obviamente, tinha um portfólio maior, 6 dispositivos, tinha, na época, 6 milhões para investir em marketing, então a gente pensou, fantástico, vamos trabalhar com eles, vamos cuidar da tecnologia e vamos ganhar dinheiro junto. E deu certo, a gente quase quebrou a empresa, porque o desafio era bem maior que a gente antecipava, mas conseguimos entregar o produto e ganhamos dinheiro com eles durante alguns anos. O problema foi que a gente não conseguiu replicar esse modelo de negócio com outra empresa. A gente precisava mais clientes. Então, de um lado, a gente deixou o mercado do B2C e começamos a focar em academias e talvez empresas que querem, com saúde ocupacional, monitorar funcionários, mas a gente não conseguiu fechar um segundo cliente. Peraí, deixa eu só entender aqui. Certo. Lá, quando você faz essa espécie de white label para a Netshoes, foi ok, eu entendo que você teve uma previsibilidade de caixa e enquanto isso você estava aprendendo a desenvolver uma tecnologia que poderia ser usada em outros negócios, né? E aí, quando você fala que não conseguiu replicar, o quê? Você não achou outra empresa do tipo Netshoes? Correto. É isso. Porque a gente tinha, com esse projeto, a gente basicamente diminuímos nossa atividade como uma empresa B2C, a gente vendeu o estoque de equipamentos que a gente ainda tinha da CareNet, mas focamos 99% do nosso esforço na Netshoes, no software deles que a gente produziu. E a gente saiu desse projeto com uma plataforma de IoT que podia integrar outros equipamentos, que poderia processar esses dados e guiar outros usuários, pacientes ou funcionários ou pessoas de academia dentro de uma jornada que esse cliente poderia querer. Entendi. E nessa época, então, você já falou assim, agora eu vou sair, vou para o B2B, vou achar outra empresa que queira integrar dados para beneficiar o seu cliente, né? Certo. Um B2B2C, né? Mais ou menos. E aí, correto, a gente virou basicamente uma empresa que tinha uma plataforma de IoT, ou a gente começou a chamar isso IoMT, Internet das Coisas Médicas, que poderia criar soluções de monitoramento remoto de pacientes dentro e fora do ambiente clínico hospitalar. E aí validamos várias hipóteses. A gente tentou encontrar outras empresas como a Netshoes, entre academias. Falamos com todas as academias na época. Não deu certo. Tentamos falar com empresas grandes, inclusive Pirelli e outras empresas bem inovadoras que queriam monitorar funcionários ou queriam monitorar funcionários com doenças crônicas. Fizemos pilotos, mas não avançou. Começamos a fazer monitoramento de executivos para check-ups do Einstein, do Fleury. Piloto não avançou. Então, a gente, durante muito tempo, tentamos criar soluções para qualquer empresa da área de saúde, qualquer prestador de saúde, de serviço de saúde que queria monitorar através de dados pacientes, stakeholders, vamos dizer, usuários, partes interessadas. E aí, cara, é legal, né? A gente vê muito assim esse desenvolvimento de um produto digital, né? By the book, você lê o Lean Startup, né? Eric Rice, é isso, né? Vamos tentar aqui, e você fazendo esses testes, essas hipóteses. E aí, por que você acha que não deu certo nessa fase? Netshoes, empresas de saúde, academias, o que você acha que pegou aí? Eu acho que talvez 2 fatores. Eu sempre gostei muito do hype cycle da Gartner Group. Eu acredito que isso é algo que qualquer empreendedor tem que entender, que todas as tecnologias passam por um hype de expectativas, todo mundo fala da tecnologia, todo mundo te convida para entender, a imprensa escreve sobre esse hype, mas ninguém investe e ninguém quer comprar. Depois, esse ciclo cai na real, expectativas são reduzidas e depois vira um produto, alguns morrem e outros viram um produto sustentável, ou arroz com feijão. Então, acho que o wearable, na época, era no hype e não tinha chegado ainda no arroz com feijão. Esse é o primeiro ponto. Então, tem que saber a tecnologia que você está vendendo, em qual estado de hype essa tecnologia está. O segundo ponto é
que hardware é caro, especialmente no Brasil. A carga tributária complica muito a importação de produtos. E aqui não tem uma indústria de produtos de IoT. Inclusive, se tiver uma empresa que monta os componentes, ela ainda precisa importar. Então, o custo é alto. Um produto, na época, tinha no Best Buy ou no Media Market, na Suíça, tinha prateleiras cheias de wearables. Tinha 200, 300 wearables, balanças de bioimpedância, wearables para monitorar a atividade, pressão, oximetria, um monte de sensores legais. E custavam lá entre 20, 50, talvez $100. Qualquer produto desses para trazer no Brasil viraram R$1.000, R$2.000, R$5.000. Então ninguém paga R$1.000, R$2.000, R$3.000 para o hardware que você precisa para uma solução de IoT, de monitoramento remoto de pacientes. E isso não mudou muito. E por esse motivo ainda não tem muito IoT em saúde aqui no Brasil, infelizmente. E esses são os dois motivos. Acho que hype cycle e Sim. custo alto do hardware. Agora, o hype, Imo, se você me permite, a gente, enquanto empreendedor, por mais que a gente sempre esteja se perguntando claro. Em que parte do momento da curva a gente não consegue prever em que parte, né? Porque eu, enquanto empreendedor inovador, eu tenho que estar à frente do mercado. Porque senão eu estaria fazendo uma coisa que já é tradicional, né? Então eu sou empreendedor, eu sou inovador. Agora, o mercado está pronto para adquirir o meu produto? Sim ou não? Essa é uma pergunta que a gente não tem. E aí a gente tem que saber uma hora de parar. Porque senão, apesar de você não está sendo resiliente, né? Você está sendo insistente. Certo. Né? E é mais ou menos essa reflexão, né, Imo? Certo. Com certeza. Eu acho que esse gráfico da Gartner ajuda muito porque eles publicam isso cada ano. Então, você vê que IoT, wearables estão passando pela curva e chegando talvez num lugar mais saudável. Mas também, por natureza, você tem que ser otimista. Você tem que ficar na frente da curva, mas não demais. Eu acho que tem que escolher o momento certo. E muitas vezes as empresas que entraram no início do hype, depois do hype, não estão mais no mercado, porque simplesmente demorou 3, 4 anos e quase nenhum startup consegue sobreviver esse tempo sem receita. Eu acho que no nosso caso, a gente conseguiu capturar dinheiro através de investidores anjos, fundo de investimento, mas também sempre ganhamos um pouquinho de dinheiro. Nunca foi suficiente, mas a gente conseguiu manter as portas abertas, quase como um software house, fazendo projetos pagos para criar essas soluções de monitoramento remoto. Mas não dava para crescer muito. E eu acho que isso mudou quando, no final, a gente encontrou o nosso nicho dentro desse mercado de IoT, porque eu estava falando que faltam wearables e faltam equipamentos na casa do paciente hoje, mas onde tem equipamento sobrando é dentro do hospital. Então, em algum momento, tentando vender para um hospital um wearable, um monitoramento à beira-leito, o hospital falou para a gente, cara, é lindo, mas o nosso problema é bem mais profundo. A gente já tem milhares de equipamentos aqui, a gente tem monitores multiparamétricos, bombas de infusão, ventiladores, e nem esses estão integrados. Por favor, nos ajuda a integrar esses equipamentos que a gente já tem. Isso nos resolveu, talvez, o nosso problema de incluir o hardware dentro da nossa solução. De repente, não precisava mais hardware, porque outros fabricantes estão fornecendo esse hardware, e só precisava da nossa capacidade de integração, de resolver desafios de interoperabilidade, de interpretar protocolos de diferentes equipamentos, e criamos uma nova solução. Perfeito. E isso foi, acho que, a última vez que pivotamos e acho que acertamos. E aí você que está nos acompanhando, inovador da saúde, veja aí o caminho do empreendedor, né? Vocês estavam pensando lá na frente, cara, wearable, vou levar isso para o cuidado lá para o paciente, para o pulso do paciente. E aí, vamos chegar no hospital, o hospital às vezes vai querer. Ele fala, não, cara,
Isso aí o negócio é bem... o buraco é bem mais embaixo. Eu não estou conseguindo... Olha meus equipamentos aqui, eu não consigo nem fazer um conversar com o outro. E aí o empreendedor, poxa, aqui tem uma oportunidade de mercado, você tira o wearable e você fala hardware e você já sabe trabalhar com essa tecnologia que integra. Exatamente. Agora, de lance Imo, como vocês fazem... ou estão fazendo, ou já fizeram, para não virar uma software house e cada hospital você trabalhar de um jeito, de modo que você tenha uma tecnologia que seja escalável. Certo. Bom, então, acho que, talvez começando, 99,9% dos hospitais no Brasil não estão integrados. Isso talvez um pouquinho pior aqui que em outros países da Europa, Estados Unidos. E o motivo é que aqui eles têm muitos equipamentos de muitas marcas diferentes. É comum aqui no Brasil comprar pequenos lotes de equipamentos pelo preço. Agora preciso mais 10 monitores. Compro da Nihon porque é mais barato. Agora a Welch Allyn tem uma boa proposta, então eu compro mais 10 dessa. Então o parque aqui de equipamentos é muito heterogêneo. Então tem não sei quantos milhões de equipamentos aqui no Brasil que precisam ser integrados. Eu acho que a parte da interoperabilidade vai virar um commodity, estou seguro, mas é uma evolução natural. Primeiro tem que integrar e primeiro você tem que conseguir digitalizar os dados e depois você cria sistemas de apoio à decisão, inteligência artificial, algoritmos para monitorar o paciente dentro da UTI. E tem, talvez, empresas que tentaram começar com a parte da inteligência, mas ainda não conseguiram os dados. Então, a gente decidiu, vamos talvez pelo caminho mais chato, vamos pelo caminho mais lógico, vamos investir tempo e energia na captura dos dados, na integração. Um trabalho que ninguém quer fazer, porque é difícil, é complicado, é demorado. Mas isso nos posiciona da melhor forma para depois, em cima dos problemas de interoperabilidade que a gente resolve, criar uma plataforma de inteligência. Então, acho que o caminho natural é começar com a interoperabilidade, conseguir os dados e, em cima disso, depois... Conseguir mercado. E não somente mercado, tem um lock-in aí. Tem estudos nos Estados Unidos que falam, uma vez que você assume esse papel de integrador dentro do hospital, é muito difícil tirar Ele te trocar, né? Porque você é como um sistema nervoso, você conecta todos os sensores dentro do hospital e o custo de oportunidade é altíssimo de mudar isso depois. Então, acho que quem é a pessoa mais perto do paciente, capturando todas as informações, vai ter o volume necessário para desenvolver os algoritmos que depois ajudam a cuidar melhor desse paciente. E esse é o estágio que vocês estão hoje? Isso, correto. Então, a gente hoje acho que é a principal a empresa de interoperabilidade em UTIs e centros cirúrgicos. A gente integra basicamente esses três equipamentos: monitores multiparamétricos, bombas de infusão, ventiladores. Estamos entrando agora na nefrologia também, com equipamentos de hemodiálise. Mas esse é o nosso dia a dia hoje. A gente desenvolveu uma biblioteca de drivers que permite que a gente consegue ler os dados dos principais equipamentos que você encontra no mercado brasileiro. Perfeito. E aí, destrinchando mais esse futuro nos próximos anos, como que vocês imaginam estar daqui 5, daqui 10 anos? Vamos falar que você já conseguiu essa primeira camada, que é ter os dados com você. Certo. A partir disso, o que vocês pretendem, como vocês pretendem evoluir? Certo. Então, acho que capturar os dados é importantíssimo, mas a gente não fica com esses dados. Parte do nosso trabalho é receber esses dados dos equipamentos, mas também distribuir os dados para outros sistemas. Então, hoje a gente passa o dado para o prontuário, estamos aí integrados com os principais prontuários, agora estamos fazendo uma parceria com a Daedalus, que também está entrando. A gente fornece dados para a Anestec, por exemplo, também dentro do centro cirúrgico. Então, para nós, é importante receber o dado, a gente tem todos os dados e, normalmente, a gente manda uma amostra de dados para outros sistemas. A maioria dos outros sistemas não querem todos os dados, só querem amostras.
Então, esse é o primeiro passo. E aí, nosso desafio é entrar no máximo de hospitais possíveis, grupos hospitalares, Unimedes, etc. O segundo ponto vai ser, talvez em conjunto com alguns hospitais de renome, criar uma solução que não somente fornece a tecnologia para uma tele-UTI, mas também os médicos e os serviços de monitoramento. Então, estamos em conversas com grupos hospitalares para criar soluções de tele-UTI, onde a gente fornece a tecnologia e eles fornecem os médicos, o que permitiria que numa tele-UTI aqui em São Paulo, essas pessoas poderiam supervisar não somente uma UTI, 2 UTIs, mas dezenas de UTIs ao redor do país, na periferia, em outras áreas do país onde talvez é mais difícil encontrar intensivistas de qualidade. Então, acho que tele-UTI é com certeza um próximo passo. E talvez o terceiro passo seria essa camada de algoritmos, a digitalização do conhecimento médico para criar esse sistema de apoio à decisão. Sim, perfeito. E aí, Imo, ficou bem claro o desenvolvimento da sua trajetória e da Kernet. Agora vamos falar um pouco do conceito. Internet das coisas no Brasil. Como que a gente está em relação a outros países do mundo? Como que você vê esse momento ali na curva de Gartner? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que a internet das coisas tem alguns elementos que você precisa. É simplificado, você precisa de sensores que capturam alguma informação, você precisa algum gateway que consolida essa informação, e você precisa, talvez, uma hospedagem dentro da cloud, você precisa dashboards para visualizar os dados. Acho que a parte dos gateways, a parte da hospedagem, a parte da visualização, a gente está provavelmente no mesmo nível como outros países, ou até talvez na frente. Acho que a gente aqui é muito bom em fazer sistema de visualização de dados. Onde continuamos tendo esse problema é com os sensores, o hardware, porque no início o hardware é uma das fontes das informações que a gente precisa para capturar esses sinais vitais e outras informações. Eu acho que vai ter uma tendência de usar visual computing, onde você usa câmeras. Eu sou um grande fã dessa ideia. Tem aí empresas no Israel e nos Estados Unidos, tem empreendedores aqui olhando para isso também, onde você, em vez de usar wearables, sensores, você usa a câmera para capturar sinais vitais, capturar informações relevantes de monitoramento. Eu acho que isso vai ser uma solução que funciona para o Brasil, porque tem um custo infinitamente inferior ao hardware, que, de novo, é caro aqui no Brasil e ninguém consegue comprar e pagar por isso em grande massa. Isso é que a gente, em termos de tecnologia, é uma câmera, né? E eu preciso da câmera e acesso à internet para comunicar esses dados. Né? E um monte de algoritmos. Tem algoritmos aí para estabilizar a imagem, você tem algoritmo para filtrar luz artificial, você tem um algoritmo que calcula o sinal vital baseado em micro mudanças na cor da pele. Mas hoje existem esses algoritmos, tem que juntar, precisa entender, obviamente, o assunto, mas eu acho que o futuro é isso. Vamos ter câmeras monitorando a gente o tempo inteiro, capturando sinais vitais e outras informações. E o que hoje já dá para captar de dados e qual é a acurácia disso com câmeras? Eu acho que dá para capturar tudo. Dá para capturar o básico é frequência cardíaca, respiração, oximetria, temperatura. Talvez o santo grau é a pressão arterial, que você hoje tradicionalmente usa talvez sistemas mais mecânicos e acústicos para identificar a pressão. E o futuro vai ser um sensor visual também. Mas o cálculo tem que ser diferente e talvez isso crie o problema. Essas empresas de fora acho que estão um pouquinho mais avançados, aí talvez de novo eles
pede muito dinheiro aqui para trazer essa solução para o Brasil e de novo, talvez não cabe no bolso das empresas brasileiras, mas acho que em algum momento alguém vai criar uma solução brasileira com custo brasileiro e preço brasileiro. E aí começa o grande desafio de conseguir o registro da Anvisa para esse tipo de tecnologia, que é algo totalmente inovador, é difícil. Como você vai validar isso? No final você vai fazer comparações, você vai ter que preparar um dossiê onde você compara o seu algoritmo com a medição tradicional que você faz com equipamentos do mercado. Perfeito. E para a gente encerrar, caminhando para o fim, queria agora que você falasse um pouco assim de aprendizados que você gostaria de compartilhar. Certo. Como que é um suíço que vem para o Brasil, sente saudade ainda de lá, quer ficar aqui, como que você o IMO como pessoa e o que de aprendizado, não necessariamente de profissional, mas que você gostaria de compartilhar aqui conosco. Certo. Desculpa, eu saí da Suíça porque não gosto do frio, então eu estou muito feliz aqui, não agora no inverno, mas normalmente é o clima que eu gosto. Eu acho que o Brasil é um lugar fantástico para empreender. Eu acho que aqui tem um monte de pessoas criativas, inovadoras, etc. Na Suíça é bem mais difícil por um simples motivo. Onde você não tem problemas e dificuldades, você dificilmente pode inovar e trazer benefícios. Eu lembro de algumas conversas que eu tive na Suíça no passado, inclusive vendendo os meus produtos aqui do Brasil na Suíça, e os caras falaram, cara, não preciso disso, demoramos 150 anos para perfeccionar a saúde, agora a gente não quer mexer mais, tá ótimo assim. E falei, legal, parabéns, não acredito, mas tá bom. Então, se o pensamento das pessoas que tomam decisões na Suíça é extremamente difícil de inovar. Eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem. As pessoas aqui gostam de inovação, eles gostam de testar novas ideias e eles te dão uma oportunidade para testar. Saúde, talvez um pouquinho mais conservador que outros mercados, mas, em geral, acho que o mercado brasileiro é extremamente aberto para inovar. Eu sempre falo, os suíços gostam de inovar, mas não para eles. Eles fazem, mas não é para mim. Depois vou vender para alguém de fora da Suíça que talvez tenha esse tipo de problemas. Eu acho que a experiência foi muito boa. Acho que, como europeu, aqui no Brasil, você é muito acolhido, as pessoas estão abertas, eu nunca tive problemas. Obviamente, você tem uma desvantagem em relação ao networking, você tem que começar de zero, você não tem a rede de amigos, de infância, de universidades, etc., que vocês têm, mas acho que também é um problema que pode ser resolvido, tem muitos eventos aqui, as pessoas estão abertas para fazer networking, então é um pouquinho mais de trabalho, mas funciona. Então, eu no final adoro o que eu faço, sempre digo isso, mas tem que ganhar dinheiro com isso. Então, esse é o desafio. Tem que parar de pé, né? Senão não adianta. Tem que parar de pé, tem que ganhar dinheiro, tem que conseguir um exit em algum momento. E se você pudesse mudar alguma coisa aqui no Brasil, por onde você começaria a mexer? Como que você gostaria que fosse diferente? Ou aonde? Bom, essa é uma boa pergunta. Talvez onde eu sofri mais em todos esses anos era realmente essa carga tributária para o hardware, que basicamente você paga mais que o dobro para um produto, de novo, que você compra nos Estados Unidos por $50, aqui já são $100 de cara, e depois vem a taxa de câmbio. Então, eu acho que para mim sempre me impedia, talvez, o crescimento que eu esperava em IoT, ainda trabalhando com hardware, pelo custo dos impostos, que servem para proteger uma indústria que talvez nem existe aqui no Brasil. Exatamente. Para esse tipo de tecnologia. Então, eu gostaria
de reduzir essa carga tributária. E isso é uma coisa aí, se você que está nos escutando, você é político, ou tem influência política, isso é, para mim, você falando, é muito óbvio, né? A gente tem a carga tributária para proteger o mercado interno. Mas se a gente não consegue produzir e não tem perspectiva de produção, não faz sentido a gente tributar, sobretaxar, porque a gente está impedindo o desenvolvimento interno do nosso país, né? E isso é um tanto quanto óbvio, e a gente precisa atuar nisso, principalmente quando a gente está falando de saúde, que é para ajudar o paciente. Porque se a gente não trouxer tecnologia, né, que eu sempre digo, as boas tecnologias retiram atritos, melhoram processos. Né? A gente vai trazer economia, a gente vai melhorar desfecho. E precisa pensar nisso. A gente não consegue criar esses hardwares aqui. Não conseguimos, então precisamos importar e aí sim juntar com essa camada aqui do brasileiro inovador, do brasileiro que está aberto a testar e produzir coisas que duram, que são boas para o brasileiro, né? Sensacional, obrigadão, valeu, desejo sucesso para você, para a Kernet. E é um prazer ser seu vizinho ali no Cubo. Vejo você trabalhando, focado ali. É um exemplo assim de empreendedor, de profissional. Obrigado mesmo. Lourenço, muito obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado. É isso aí. Se você gostou, dá um like aí pra gente. Compartilha com os seus amigos nas redes sociais. Assina nosso canal aqui pra gente continuar dando conteúdo, entregando para você conteúdo interessante e pessoas relevantes, como o Imo que teve aqui hoje. Até a próxima. Valeu!